Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, nosotros vamos a hablar um pouco sobre o infinitivo. Então, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o infinitivo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Então, hoje nós vamos ver os valores do infinitivo, valores do infinitivo, temporal, final e causal. Tá? Esses detalhes assim, gramáticos não precisa decorar para você falar espanhol, mas é interessante a gente ter essa noção do que representa o infinitivo dentro de uma frase, que ajuda a gente a usar essa forma do verbo melhor. É mais ou menos parecido com o português, então não tem nenhum mistério. Então o primeiro valor que a gente vai ver hoje é o temporal, né? Ou seja, temporal, né? Valor de tempo. Então, para expressar uma forma temporal, né? Expressar um tempo, a gente pode usar o infinitivo. Normalmente ele é acompanhado de expressões de tempo, como antes de, depois de e al, que indica uma coisa simultânea, né? Então, antes de acostar-me, me lavo os dentes. Então, antes de me deitar, eu lavo os dentes. Esse valor temporal que é expresso pelo antes de, e aí o verbo no infinitivo. Depois de levantar-me, me lavo a cara. Depois de me levantar, eu lavo a cara, né, o rosto. Também depois de, também valor temporal, verbo no infinitivo. Al passar por Barcelona, fui a ver a Carmen. Então, ao passar por Barcelona, fui ver Carmen. Mesma coisa, esse al dando uma ideia de simultaneidade, né? Assim que eu passei por Barcelona, fui ver a Carmen. Quando passei por Barcelona, fui ver a Carmen. Nessas situações eu usei o verbo no passado, né? Assim que eu passei, quando eu passei. Aqui onde eu uso al, e eu já uso o verbo no infinitivo, al passar. Em português é a mesma coisa, né? Ao passar por Barcelona, fui ver Carmen. Ele também pode ter um valor final, esse final no sentido de finalidade. Então, por exemplo, hago deporte para estar em forma. Então, eu faço esporte para estar em forma. Tá? Então, faço esporte para quê? Qual a finalidade de eu fazer esporte? Eu faço esporte para estar em forma. Então, a preposição para, indicando essa finalidade, e o estar aí no infinitivo. E também pode ter um valor causal, né? O causal, de causa. Se suspendió el concerto por estar enfermo el solista. Então, se suspendeu o concerto por estar doente o solista. Então, o concerto foi suspenso. Por quê? Porque o solista ficou doente. Então, o concerto foi suspenso por ficar doente o solista. Também o verbo no infinitivo, dando aí essa ideia de causa. Então, vamos fazer um exercício. Siga el modelo. Siga o modelo. Veo la televisión, pero antes selecciono el programa. Então, vejo televisão, mas antes seleciono o programa. Então, eu tenho aqui esse antes, para dar ideia de tempo. Eu posso pegar esse antes, e aqui esse antes, né, tá junto do segundo verbo. Tá? Eu posso colocar esse antes junto do primeiro verbo ver. E aí já fica um pouquinho diferente. Ó. Antes de ver la televisión, selecciono o programa. Repara que as duas frases dizem a mesma coisa. Tá? E as duas frases estão corretas. Tá? Dependendo da posição desse antes, né, o verbo que vem depois vai estar em flexões diferentes, né, em tempos verbais ou formas nominais diferentes. Então, primeira frase. Ó. Quando salió el actor, aplaudieron todos os espectadores. Então, uma situação de simultaneidade. Assim que o ator saiu, os espectadores aplaudiram. Tá? Eu uso essa ideia de simultaneidade com o al. Né? O al
me indica essa simultaneidade. Então a frase ficaria assim: Al salir el actor, aplaudieron todos los espectadores. Então agora esse al junto com o verbo vai fazer o verbo ficar no infinitivo. Al salir el actor, aplaudieron todos los espectadores. Vamos al cine, pero antes leemos las críticas. Então nós temos aqui o antes, aqui dando essa ideia de tempo. Então agora aqui o antes estava junto do verbo, do segundo verbo, ler, mas ele pode vir junto do primeiro verbo, que é o verbo ir. E aí a frase fica assim: antes de ir al cine, leemos las críticas. Antes de ir al cine, leemos las críticas. Me bañé, después me tumbé al sol. Então, esse verbo me tumbé, né? O verbo tombar-se, tá? Pode ser o verbo, quando ele é transitivo, né? O verbo tumbar é tombar, tá? E aí, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode ir lá no dicionário da Real Academia Espanhola e tem todas as entradas, né, todas as definições do verbo tombar. Então pode ser hacer cair ou derribar a alguém ou algo, né? Fazer cair ou derrubar alguém ou algo, ou seja, tombar, né? No sentido que está lá na frase, né, é melhor essa entrada aqui, número 13. Echar-se, especialmente a dormir. Se deitar, né, especialmente para dormir. Então esse é o sentido aqui de me tumbé al sol, quer dizer, eu deitei no sol. Eu fiquei lá, eu me banhei e depois fiquei deitado pegando o sol, né? Esse é o sentido usado, e o verbo tumbar. Então aqui eu tenho outra marcação temporal, que é o depois, tá? Depois junto do segundo verbo, né? Ele pode vir junto do primeiro. E aí eu uso o infinitivo. Quando eu escrevo depois de banhar-me, e aí repara que o infinitivo, né, quando ele é um verbo pronominal, o pronome vai vir depois do verbo, tá? E junto, como se fosse uma palavra só, banhar-me. A gente já viu a colocação dos pronomes nos verbos pronominais. Então, depois de banhar-me, me tumbé al sol. Depois de banhar-me, me tumbé al sol. Ella come pouco porque não quer engordar. Então, aqui, o uso do porquê. A gente já sabe o porquê, né? Tem um sentido de causa. Ela come pouco. Por que ela come pouco? Porque ela não quer engordar. Então, é uma causa. Qual é a causa dela comer pouco? Ela não quer engordar. Quando eu falo de causa, eu posso usar a preposição por para indicar causa. E aí, eu uso o verbo no infinitivo. Então, essa frase ficaria assim: Ella come pouco por não querer engordar. Tá? Ella come pouco por não querer engordar. Então, ela come pouco por não querer engordar. Embaixo é a mesma coisa, eu também uso do porquê, que indica a causa. Le han condenado porque ha roubado um coche. Então, por que condenaram ele ou ela? Porque ela ou ele roubou um carro. Então, eu também posso usar o por aqui e colocar o verbo no infinitivo. Le han condenado por haber roubado um coche. Então, aqui a gente coloca o verbo no infinitivo, mas a gente mantém a estrutura. Então, aqui eu tinha o verbo haver como auxiliar e o verbo principal, roubar, no particípio. Quando eu for fazer essa transformação no infinitivo, vou transformar para o infinitivo o verbo auxiliar, haver. O verbo principal vai permanecer no particípio.
Quando cheguei a casa, não estavam mis padres. Aqui é uma relação temporal, né, de simultaneidade. Assim que eu cheguei em casa, meus pais não estavam. Então, eu posso usar, para indicar essa simultaneidade, a preposição al. Né? Al llegar a casa, não estavam mis padres. Aí eu uso o verbo llegar no infinitivo. Almorzou. Depois se echó la siesta. Então, almorzou, né? Almoçou. Verbo almorzar, que é almoçar. Aqui depois, dando essa ideia temporal, né? Depois. Echar la siesta, né? Quer dizer, tirar uma soneca, tá? Siesta é a soneca, tá? Um sono rápido. E aí, para de falar tirar uma soneca em espanhol, a gente usa o verbo echar. O verbo echar é um verbo que tem muitos significados, tá? É um verbo meio coringa dentro da língua espanhola. Ele é usado, ele sozinho, ele tem sentidos diferentes. Ele também pode ter sentido quando está acompanhado de uma outra palavra, como aqui, echar la siesta. É aqui tirar uma soneca. Eu posso usar outro exemplo com echar ganas. Aí, outra expressão usando o verbo echar, quer dizer ter vontade, né? Echar ganas. E aqui echar la siesta, né? Tirar uma soneca. Quer dizer, o verbo echar tem vários significados. Então, eu uso aqui a forma temporal, né? O infinitivo na forma temporal. Então, depois de almorzar, se echó la siesta. Né? Depois de almorzar, se echó la siesta. No pude ir con ellos de excursión porque mi padre estava enfermo. Então, aqui, ó, relação causal, né? O porquê aqui indicando essa causa. Eu não pude ir com eles na excursão, por quê? Porque meu pai estava enfermo, né? Qual é a causa? Eu posso usar a preposição por para indicar a causa e usar o verbo no infinitivo. Então, no pude ir con ellos de excursión por estar enfermo mi padre. Tá? Então, repara aqui, eu fiz uma pequena mudança, né, de lugar da palavra mi padre, né? Eu troquei, né, mi padre por estar enfermo, né? Eu troquei a ordem, tá? Porque é mais comum, depois do por, eu já colocar o verbo direto, tá? Salgo de viaje, pero antes reservo el hotel. Então, eu saio de viagem, mas antes reservo o hotel. Lembra a conjugação do verbo salir, que é diferente, né? O presente, salgo, eu saio. Então, aqui nós temos o antes, dando essa ideia temporal. E aí eu posso colocar esse antes junto com o primeiro verbo e usar o infinitivo, né? Antes de salir de viaje, reservo el hotel. Então, antes de sair de viagem, né, reservo o hotel. Aí o verbo no infinitivo. Todos os dias leo el periódico porque quero estar bien informado. Então, todos os dias leio o jornal porque quero estar bem informado. E aqui eu uso o porquê, que é uma relação causal. Então, eu posso usar, para usar o infinitivo, eu posso usar a preposição por. Então, todos os dias leio el periódico por querer estar bien informado. Então, todos os dias leio el periódico por querer estar bien informado. Aí eu uso o infinitivo. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. E se você puder e quiser contribuir no meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta luego.